Fala, nono ano, tudo certinho com vocês? Pessoal, tá aqui a revisão da AV1 para vir que vai ser amanhã, tá certo? Como eu prometi para vocês, bem próximo do dia para vocês estudarem, tá? Mas é isso daí, vou fazer uma revisãozinha aqui agora para vocês pra gente deixar já tudo alinhado, tá? Partir mais do conceito de fazer aqui a teoria em si do que os exercícios, porque os exercícios são simples, na verdade é só falar sobre a própria teoria, vocês vão se virar bem. Tá? A primeira parte aqui a gente vai ver a parte de descobrir o que é elemento, molécula, substância pura, pura simples, pura composta, mistura, tá? Só definir o que é cada coisinha aqui. Vamos começar com o elemento? Elemento é um conjunto de átomos iguais, tá? Por exemplo, quando eu falo ferro, eu estou falando só do ferro. Quando eu falo hidrogênio, estou falando só do hidrogênio. Quando eu falo sódio, só do sódio. Quando eu falo do hélio, só do hélio, tá? Como seria isso? Ó, por exemplo, ó, se eu tenho vários vários átomos de ferro, tá certo? Isso daqui é meu elemento ferro, tá? Então esse é meu elemento ferro, tá? Isso daqui é o caso do, se eu estiver falando do elemento ferro. Se eu estiver falando, por exemplo, do elemento hélio, ó, posso botar só bolinhas, ó, só bolinhas aqui, ó, representando o hélio. O hélio é um gás. Todas as bolinhas são iguais, tá? Não pensa muito no tamanho aqui, porque algumas delas vão ficar diferentes. Mas olha só bolinhas iguais, ou seja, representando um elemento, porque só tem bolinhas iguais, não estão ligando com nada, tá certo? Então a gente tem o hélio aqui, fechou? Agora, quando a gente fala de moléculas, a gente tem um conjunto de átomos ligados, tá? A gente pode ter aqui, ó, vamos botar exemplo, ó, o H2, ó. Antes aqui o elemento hidrogênio, ele estava sozinho, aqui o H2 não. O H2 significa que eu tenho um hidrogênio ligado ao outro, tá? Vamos botar aqui, ó, H2O. Olha só, eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio que está ligado ao outro hidrogênio, tá? Vamos botar outro exemplo aqui, vamos botar vamos pensar aqui um outro cara aqui, o O3, tá? Ó, é um oxigênio que liga com um oxigênio que se liga com outro oxigênio, tá? São coisas diferentes, eles formam moléculas aqui, então a gente pode pensar exatamente desse jeito, né? Deixa eu puxar para cá para ficar mais, tá? Vocês entenderem direitinho. Vamos lá, outras moléculas que a gente poderia ter aqui, tá? Vamos pensar aqui, vamos pegar aqui o NaCl, tá? O HCl, o N2, tá? Então, esses compostos aqui, a gente tem moléculas que a gente está formando com eles. Ó, por exemplo, o NaCl. Tu tem um Na, tá certo? Que é positivo com Cl negativo, tá? Mais tarde a gente vai aprender como é que funciona. O HCl é um H ligando com Cl. O nitrogênio, o N2, é N tripla N, tá? Mais tarde a gente vai aprender como fazer essas ligações. Mas o importante aqui é a gente saber definir o que é uma molécula simples e composta. Simples, somente um elemento. Tá? A molécula é feita de um elemento apenas. Vou dar exemplo aqui, ó. Dar o exemplo aqui. Exemplo. Se eu falasse do N2, tá? Seria, tá? Tu observaria só isso daqui, ó. Só duas bolinhas, ó. Uma bolinha aqui e outra bolinha aqui. Duas bolinhas iguais. Isso é uma substância simples, quando a gente pensar, né? Uma substância simples não, uma molécula simples, né? Só uma molécula de N2 aqui, tá? Agora composta, tá? Mais de um elemento. Exemplo. Vamos pegar água. Olha só. H2. Ó. Quer ver como é que fica? Ó? Fica uma bolinha com bolinhas diferentes. Deixa eu deixar isso aqui bonitinho, né? Tá? Então H2O é isso. Tá?
Não confunde, isso aqui não é a bolinha, é o oxigênio, tá? O H2O, tá? Então é isso, essa é a ideia. Quando você só tem um elemento, você vai ter bolinhas iguais ligadinhas. Quando você tem diferente, é isso. Isso significa o quê? Que os átomos que estão ligados entre si são iguais ou são diferentes, tem átomos diferentes entre si. Se forem iguais, a gente vai focar que ele é simples. Se for diferente, a gente vai focar que é composto. Isso eu estou falando de molécula. Quando que eu tenho uma substância pura? Substância pura é um conjunto de moléculas iguais. Então aqui é um pouquinho diferente, ó. O que vai ser uma substância pura? A gente pode ter aqui, ó, água, tá certo? A gente pode ter o H2, a gente pode ter o N2, pode ter, não sei, o O3. A gente pode ter várias substâncias, né, que são puras, tá? Mas daí a gente está dizendo que só tem ó, somente moléculas de... Opa, somente moléculas de H2, de H2O, de H2, de N2, de O3. Daí olha só, para você ser uma substância pura, tu tem que ter mais de uma molécula, é um conjunto de moléculas, mas elas têm que ser iguais. Daí a gente vai separar em substância pura, substância pura simples, ó. O que é uma substância pura simples? É quando eu tenho várias moléculas iguais, mas elas são simples, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer o exemplo aqui do O3, ó. O O3 é assim, ó. O O3 é isso daqui, ó. Não são moléculas simples, que tem só um elemento, e eu não tenho todas as moléculas iguais? Então, ó, por ter todas as moléculas iguais, substância pura. Por ser todas moléculas simples, substância pura simples. Agora, composta, como é que a gente vai fazer? Composta, eu vou pegar o exemplo aqui, vou pegar aqui o exemplo do CO2, ó, vou pegar o exemplo do CO2, tá? Eu vou botar aqui CO2, aqui eu botei o O3, tá? CO2, vamos lá. Deixa eu desenhar aqui como é que fica. São várias moléculas iguais, tá? Opa, aqui não funciona. São várias moléculas iguais, tá? Não se apega aqui com o tamanho, por causa que eu não estou conseguindo fazer o tamanho exato para todas, tá? Todas elas são iguais, só que no caso aqui são de elementos diferentes. Na verdade, aqui o que tu pode pensar? Tu pode pensar o seguinte: são somente moléculas iguais de uma substância, somente moléculas iguais compostas. Então aqui, ó, no caso aqui eu botei o CO2, deixa eu botar até o C aqui de outra cor para vocês identificarem, tá? O carbono tá de uma cor, o oxigênio tá de outra. Então olha só, são moléculas diferentes aqui no caso, tá? Desculpa, as moléculas são todas iguais, por isso é uma substância pura, tá? Moléculas iguais, substância pura. Mas a molécula que é igual é composta. Então várias moléculas iguais, mas elas são compostas, substância pura composta. Essa é a diferença entre eles. Daí a gente vai para a mistura. O que é mistura? Duas ou mais substâncias puras juntas, tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Como que isso pode acontecer? É só a gente misturar qualquer variação de moléculas que a gente tem, já é uma mistura. Então, por exemplo, aqui, eu poderia ter isso daqui, ó, por exemplo, ó. Olha só como isso daqui é uma mistura. Ó, uma substância que eu botei aqui, ó. Ó, é o O2, tá? Então vou botar aqui O2. O2 mais, vou botar aqui, ó, só para vocês verem que pode ser até de todos os elementos iguais, ó, não tem problema. Mas, ó, são dois tipos de moléculas diferentes, ó. Vou botar mais uma aqui para... Não se liga no tamanho, tá?
O2 mais O3. É uma mistura, porque eu tenho moléculas diferentes, tá? Outro caso aqui, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar H2O. Opa! H2O mais CO2, tá? Vamos lá, vamos fazer, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer 3 moléculas de cada. O H2O eu botei aqui. O CO2 eu vou botar aqui, ó. Opa. Que deu ruim. Vou botar mais um aqui. Tá? Ó, H2O. Essa daqui. E CO2, ó. Essa daqui, ó. Eu só estou representando, isso aqui são representações, tá? Mas aqui não é uma mistura? É uma mistura, por quê? Porque eu tenho duas substâncias diferentes dentro do meu quadradinho aqui. Então isso significa pra gente que eu tenho uma mistura aqui também. Então sempre lembrando, substância pura, a gente só tem moléculas iguais dentro do quadradinho. Agora, mistura, a gente tem moléculas diferentes aqui dentro. Daí a gente vai ter substância pura simples e substância pura composta. Na mistura a gente não tem essa separação, tá? É tudo, ó. Pode ser substância pura com simples, com composta, tanto faz, tá? Ó, até vou dar mais um exemplo aqui, ó. Vou dar mais um exemplo aqui pra vocês, ó. Se eu tiver, vou fazer outro quadradinho aqui pra vocês, rapidão, tá? Tudo isso aqui que eu tô desenhando aqui é mistura, tá? Olha só, vamos pensar aqui, ó. O N2 mais vamos pensar uma molécula composta aqui legal. O HCl, tá? Pensar aqui no HCl, vamos botar o Cl preto aqui para ficar diferente, ó. Tá? Vamos lá, o N2, ó. Desenhar ele duas vezes aqui, ó. N2. Ah, ficou estranho, né? Eu já tinha botado de vermelho aqui o oxigênio. Vamos ser criativos, vamos trocar de cor. Vou pegar um verde aqui para fazer o N2, tá? Deixa eu concluir aqui. Opa! Vou botar aqui, ó. N2, ó. O N2, ele é assim, ó. São 2 nitrogênios, né? Tá? Não se liga com o tamanho aqui que eu tô variando. Agora o HCl. O HCl é uma molécula de Cl, que eu estou botando de preto aqui. E a outra, o hidrogênio, que é azul, né? O hidrogênio é pequenininho, eu vou botar ele pequenininho aqui. Calma aí, ficou feio. Deixa eu botar mais um aqui. Tá? Essa é a ideia, minhas crianças, tá? Então aqui, ó, aqui tem misturado substância pura simples com substância pura composta, tá? Temos todas as variações. E tendo duas ou mais substâncias puras juntas, já é uma mistura, tá? Daí não precisa mais nada. Agora a gente vai para gráficos. Gráficos aqui é só você ver, né, ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Começando com substância pura, tá? Substância pura, a gente vai ter tanto ponto de fusão, ó, o ponto de fusão é esse aqui de baixo. Opa, deixa eu, ficou ruim aqui. Tanto ponto de fusão, ainda não deu certo. Aqui pra cá. Agora ficou. Tanto ponto de fusão quanto ponto de ebulição, eles são o quê? São constantes, tá certo? Eles não variam. Tá aqui, ó. Vou botar aqui como temperatura de ebulição e temperatura de fusão, tá? Aqui significa que meu PF e PE, ponto de fusão e ebulição, são constantes.
eles não variam, tá? Ou seja, quando o cara está trocando do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, ele não muda a temperatura. Sempre lembrando que as áreas do gráfico são assim, ó, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso e gasoso. Então, quando está indo do sólido para o líquido, você não muda a temperatura. Quando você está indo do líquido para o gasoso, também não. Agora, quando eu sou uma mistura, o que acontece? Olha só, eu vou variar, ó. Tá, ó. Tô tendo uma variação aqui, ó. Tá vendo? Eu vou ter uma variação aqui, ó. Tenho uma temperatura inicial e eu tenho uma temperatura final, tá? Mesmo que varie menos do que o restante do gráfico, existe uma variação, tá? Nossa, fazer esse pontilhado aqui é meio difícil. Ih, isso aqui até deu errado. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui era só fazer na linha, ó. Professor teimando aqui. Tá? O que acontece, ó? Temperatura de ebulição e temperatura de fusão, agora aqui, né, geram pra gente pontos de fusão e pontos de ebulição, agora aqui, variáveis. Tá? Aqui é o mesmo esquema, tá? Sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso e gasoso. Só que aqui eu tenho variações de temperatura aqui acontecendo, tá bom? Então, isso acontece porque elas não conseguem, elas vão ter uma variaçãozinha ali na temperatura de fusão e de ebulição, porque eu tenho mais de uma mistura, tenho mais de uma substância pura ali. A substância pura só de um jeito. Outra coisa, substância pura aqui eu também posso botar se eu tiver de um elemento também, tá? Um elemento também faz isso, tá? Também é retinho aqui, tá? Mas, tipo aqui, só põe aqui, ó, também elemento, tá? Se quiser. Não são coisas iguais, tá? O elemento também vai ser assim. Agora, mistura azeutrópica, misturas especiais, mistura azeutrópica e eutética. A azeutrópica, o que acontece? O nosso ponto que é constante, tá certo? Ficou ruim, tem que ir de um para o outro aqui, ó. Tá? O nosso ponto que é constante é o nosso ponto de, ó, nossa temperatura de ebulição. Porque a nossa temperatura de fusão, ela é variável, tá? Ó, pode ver que ela varia aqui, ó, vai variar um pouco, ó. Tá vendo? Então, ó, nossa temperatura de fusão é variável. Então, ó, ponto de fusão variável, tá? Ponto de ebulição constante, tá? Isso significa que no ponto de ebulição essa mistura se comporta como substância pura, tá? A mistura está se comportando como substância pura. Agora aqui, na mistura eutética, daí a gente tem o contrário, né? Ó, no nosso ponto de... Opa, que deu ruim. No nosso ponto de... Nossa temperatura de fusão é constante. Agora, quando a gente vai para ebulição, daí ela vira o quê? Ela vai virar... vai ser variável, a temperatura de ebulição variável. Então aqui, ó. Desculpa aqui, ó. Ponto de fusão constante e ponto de ebulição variável. Opa, variável, tá? Então, pessoal, você tem que saber, ó, deixa eu até dar uma diminuída aqui, você tem que saber esses 4 gráficos. Viu 2 patamares iguais, tudo constante, substância pura, viu eles 2 variando, variáveis, mistura, variou só de baixo, azeutrópica, variou só de cima, eutética, tá? Daí fechou. Se souber isso daqui, você mata bastante questão da prova. Agora a gente vai para os sistemas, tá?
Sistemas, para finalizar aqui, sistemas é bem tranquilo, tá? Um sistema em si é um espaço definido para ser avaliado. Por exemplo, um copo de água, um cilindro, uma sala, qualquer coisa que a gente defina. Ó, nesse sistema aqui, a gente vai avaliar se a gente tem um sistema homogêneo ou heterogêneo, quantas fases que tem, quantos componentes, tá? Fases é o número de partes visíveis, é tudo que tu consegue realmente enxergar, tá? Por exemplo, água e álcool. Eu não consigo enxergar duas coisas, eu consigo enxergar um líquido, então é uma fase só. Agora, água e areia, eu consigo enxergar duas coisas, duas fases. Então, tudo que eu consegui enxergar realmente. Componente, daí sim é o número de substâncias no sistema. Mesmo que a água e o álcool eu não consigo ver a separação dos dois, eu ainda posso dizer que eu tenho duas coisas lá dentro, então eu tenho dois componentes, tá? Vamos pegar aqui de exemplo aqui, ó, só para a gente finalizar essa partezinha aqui, ó. Peguei esse copo aqui. Ele tem gelo, tem óleo, tem água mais álcool, tem areia e tem gás CO2. Vamos avaliar. Número de fases. Tudo que eu consigo enxergar nesse cara aqui, tá? Eu consigo ver o gelo, uma fase. Então, vou botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui gelo. Tá? Eu consigo ver o óleo. Tá? Eu consigo ver a água. Tá? Eu vejo a água mais o álcool. É uma coisa só. Então, quando eu falar que duas coisas se misturam, tá, pessoal? Significa o quê? Que eu estou dizendo, pô, se as duas coisas se misturam, eu consigo... Elas se misturam bem, tá? São miscíveis entre si. Significa que só vou ver uma coisa, tá? Água e álcool, elas são miscíveis entre si, eu só consigo ver uma coisa. Eu consigo ver as bolhas do CO2, tá? O gás CO2. E eu consigo ver a areia. Aqui. Então, no total de coisas que eu tô vendo aqui são 1, 2, 3, 4, 5. São 5 fases, tá? Então, aqui no total são 5 fases. É assim que tu tem que fazer sempre, tá? Agora, componentes. Vamos ver componentes. Olha só, o gelo, ele é a água. Então, o gelo e água é um componente só, porque é a mesma substância. Então, como é a mesma substância, mesmo que esteja em dois estados físicos diferentes, a gente vai considerar só como um componente. Agora aqui, o que a gente tem? O óleo, tá? Óleo. O álcool, tá? Que ele tá ali na água, mas ele não é a mesma substância que a água. O CO2 é uma outra substância e a areia. Ou seja, a gente também vai ter 5 componentes. Cuidado, tá? Nem sempre o número de componentes e fases são iguais, tá? Eu só botei aqui vários exemplos só porque são os exemplos que estão na prova e eu quero que vocês já saibam disso, tá? Água e álcool, água e sal. Se você viu, a gente conta como fase, tá? Se for a mesma substância, a gente conta como componente. Lembrem disso, tá? E agora aqui para a gente finalizar, sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Tá? Sistema homogêneo é que a gente só tem uma fase. Sistema heterogêneo é que a gente tem mais de uma. Então, ó, a gente pode ver aqui que esse sistema que a gente viu aqui antes era um sistema heterogêneo, tá? Agora, sistema homogêneo. Vamos pensar num sistemas homogêneos. Água... Vou botar aqui, ó. Água mais álcool, tá? Quando eu falar que eles se misturam, ó, como eles se misturam os dois, são miscíveis, água e álcool é um sistema homogêneo. Água mais sal dissolvido, ó, vou botar aqui sal dissolvido. Se ele é dissolvido, significa que ele está todo solubilizado. Desculpa, gente. Tá? Vou botar aqui, ó, álcool mais gasolina. Porque os dois se misturam muito bem, então a gente só vai ver uma coisa. Isso tudo é só uma fase, tá? Botei gasolina, ó, gasolina. Vou botar aqui, ó. Gasolina, tá? Aqui, ó, sistema heterogêneo, daí eu tenho mais de uma fase. Por exemplo, ó, água mais óleo.
tá? Aqui, ó, quer ver? Essa daqui é legal, ó. Água mais gelo. Tá, mas água e gelo não são a mesma coisa? Não são feitos da mesma substância? Sim. Só que o que é? É um sistema heterogêneo que é de uma substância só. É um sistema heterogêneo que vai ter um só componente, mas é porque essa substância é pura com duas fases, com dois graus de agregação diferentes, tá? Água líquida e gelo sólido. Pode ser também, tá? É uma mistura que a gente tem aqui, ó. A gente pode misturar dois sólidos também, ó. Vamos pensar aqui, ó, dois sólidos misturando. Vamos pensar aqui, por exemplo, areia mais serragem. Não, vamos botar aqui pedra, ó. Pedras, mais pedras, tá? Aqui, ó, a gente pode pensar no sistema homogêneo também sólido, ó. Pode pensar assim, ó. Ouro mais prata como liga, né? Na forma de liga metálica. É uma mistura homogênea, tu só vê o ouro, tá? Mas tem prata ali dentro também, tá? Então a gente pode pensar desse jeito de um sistema homogêneo e heterogêneo. Sempre lembrando, pessoal, se as coisas se misturam, elas participam da mesma fase. Se elas não misturam, elas não participam da mesma fase. Daí a gente tem que separar. Fechou? Com isso daqui você consegue fazer a prova muito bem. Estuda bastante, revê bastante esse vídeo aqui. E é isso aí, tá bom, pessoal? Boa prova para vocês e até amanhã.